Olá, espero que estejam todos bem. Sou Andréia, colaboradora do ServiJ, e venho aqui no nosso canal do YouTube divulgar as personalidades espíritas. Não se inscreveu ainda? Então se inscreva e ative as notificações para ser avisado cada vez que publicarmos novos conteúdos. Nosso personagem de hoje é Leon Denis, pensador espírita, escritor, médium e um dos principais continuadores do espiritismo após a morte de Allan Kardec, ao lado de Gabriel Delany, que foi assunto do nosso quadro aqui no canal o mês passado, e Camille Flammarion, que será tema do próximo mês. Não esqueçam de vir aqui conferir. Leon Denis nasceu numa aldeia chamada Folg, situada nos arredores de Tours, na França, em 1º de janeiro de 1846, numa família bastante humilde. Ele foi um autodidata extremamente competente, lia obras literárias sérias e aos 12 anos concluiu o curso primário. Desde cedo teve problemas com a sua saúde física, principalmente nos olhos. Aos 18 anos de idade, tornou-se representante comercial da empresa onde trabalhava, fato que o obrigava a fazer viagens constantes. Um dia, ainda com 18 anos, o chamado acaso fez com que a sua atenção fosse despertada para uma obra de título O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e foi quando ele teve contato com a doutrina espírita pela primeira vez. Ele torna-se, então, um estudioso e propagador do espiritismo. Ele fez conferências por toda a Europa, em congressos internacionais espíritas, defendendo ativamente a ideia da sobrevivência da alma e as suas consequências no campo da ética das relações humanas. Ele é conhecido como sendo o consolidador do espiritismo em toda a Europa. Ele fazia os seus trabalhos de experimentações e estudos da doutrina espírita quando um importante acontecimento ocorreu. Allan Kardec viria passar alguns dias na pacata cidade de Tours, onde ele morava. E todos os espíritas da cidade foram convidados para recebê-lo e saudá-lo. E assim foi que ele conheceu o codificador da doutrina espírita, o nosso mestre. Ele ficou muito feliz nesta ocasião. Em 1880, ele percorreu cidades e vilas devido aos seus afazeres profissionais, e ele aproveitava essas circunstâncias para realizar conferências, fundar círculos e bibliotecas populares no propósito de propagar a divulgação doutrinária. No ano de 1882, é marcado o início do seu apostolado, durante o qual ele teve que enfrentar sucessivos obstáculos: o materialismo, o positivismo e os crentes das demais correntes religiosas que não hesitavam em aliar-se aos ateus para ridicularizar e enfraquecer o espiritismo. Porém, Leon Denis enfrentou essa tempestade com grande firmeza de caráter. No dia 2 de novembro de 1882, dia de finados, ocorreu a manifestação pela primeira vez do espírito que seria o seu guia espiritual nos próximos 50 anos, Jerônimo de Praga, que lhe disse: "Vai, meu filho, pela estrada aberta diante de ti. Eu caminharei atrás para te sustentar." Devido ao êxito do seu livro depois da morte, ele foi situado como um importante escritor espírita, mas ele escreveu várias outras obras, fruto das suas memórias, das suas viagens a trabalho, onde ele contemplava e adorava a natureza. A partir de 1910, a visão de Leon Denis foi dia a dia enfraquecendo. Aceitava tudo com resignação, jamais o viram queixar-se de nada. Por não conseguir mais escrever, algumas secretárias o ajudavam nessa tarefa, para que ele pudesse revisar os seus livros e as novas edições. Contudo, uma grande e profunda dor lhe estava reservada. Veio a guerra, de 1914 a 18, e o seu espírito condoía-se ao ver partir para a frente de batalha a maioria dos seus amigos.
Nesse período, ele recebeu diversas comunicações dos amigos do invisível sobre o que estava acontecendo na guerra, fato que o levou a escrever muitos artigos. Quando a guerra já se aproximava do fim, a Revista Espírita passou a publicar em todos os seus exemplares esses artigos de Leon Denis, esses que ele escreveu durante o período de guerra. E após o término da Primeira Grande Guerra Mundial, ele aprendeu o braille, o que lhe permitiu escrever, pois nessa época ele já estava quase cego. Em 1915, iniciava uma nova série de artigos. Nessa época, um forte vento soprava contra o kardecismo. A partir desse momento, ele teve que exercer uma grande atividade jornalística para responder às críticas e ataques de altos membros da Igreja Católica, assim como o mestre Kardec fez no período anterior. E, como era de se esperar, ele se saiu de maneira brilhante. Em março de 1927, com 81 anos de idade, ele foi acometido por uma nova pneumonia e terminou o manuscrito do que intitulou O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Em 12 de abril do mesmo ano, 1927, ele desencarna. Nesse dia, com muita dificuldade, porém determinado, ele finaliza um texto que seria prefácio da nova edição biográfica de Kardec. Por fim, duas curiosidades. A sua grande produção na literatura espírita, bem como o seu caráter afável e abnegado, valeram-lhe a alcunha de apóstolo do espiritismo. E, ao longo de sua vida, ele manteve uma estreita ligação com a Federação Espírita Brasileira, isso mesmo, com a FEB, tendo sido aprovado por unanimidade a sua indicação para sócio distinto e presidente honorário da instituição no ano de 1901. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Isso vai nos ajudar a crescer o nosso canal. Um grande beijo a todos e até o nosso próximo vídeo.